Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Ana Luísa Gonçalves e apresento o estudo Análise da Vulnerabilidade Genética das Florestas e Argumentos para a Redução do Desmatamento. Esse estudo foi feito por Kulevix e colaboradores e o objetivo do trabalho foi compreender as definições que envolvem a problemática da cobertura florestal nos trópicos e a sua vulnerabilidade, e apresentar recomendações e argumentos para a redução do desmatamento florestal na Amazônia Legal. Na introdução do estudo, eles destacam o papel das florestas e a importância. As florestas elas têm um papel importante para o meio ambiente em razão de oferecerem proteção para os recursos naturais, incluindo solo, água e serviços ambientais. E destaca que os inúmeros são os desafios encontrados em todo o globo terrestre para diminuir o impacto nas florestas tropicais causados por alterações provocadas por desmatamento, fragmentação de hábitat, aquecimento global, mudanças climáticas e risco de extinção de espécies. Eles destacam também que o desmatamento ele é um processo de perda, ou retirada de cobertura de árvores, e que essa degradação ambiental resulta numa perda líquida de estoque de carbono e ou redução da densidade florestal. A destruição de hábitats ela é apontada como uma das maiores ameaças à biodiversidade e perturba várias espécies no meio ambiente. Em relação à vulnerabilidade, explicam que essa vulnerabilidade difere entre espécies, tamanho, idade, taxa de crescimento e localização. E em relação à genética, destacam que a redução do tamanho de uma população de espécie vegetal pode acarretar uma perda de alelos raros e menor diversidade genética, pois ocorrerá variação genética para a seleção atuar, assim como menor endogamia. Fato esse que pode acontecer em plantas raras ou endêmicas de uma região e permitir a sobrevivência em condições de autofertilização e clonagem. Espécies vegetais de áreas que foram fragmentadas ou isoladas são vulneráveis às consequências genéticas negativas do desmatamento. Um dado importante que tem merecido atenção em debates sobre essas mudanças que vêm ocorrendo em áreas de floresta no mundo é que tem aumentado as áreas de florestas plantadas e diminuídas de florestas naturais. E isso é preocupante, uma vez que a floresta natural ela contribui para a conservação da biodiversidade genética e a manutenção das espécies arbóreas, formação e dinâmica ecológica. No presente estudo, também eles fizeram uma análise de artigos com os principais fatores de risco responsáveis pela vulnerabilidade e a mortalidade de floresta nos trópicos. Eles pegaram vários artigos e autores, destacaram os fatores de risco e as principais conclusões desses fatores de risco. Destacaram como fatores de risco adaptação, mudanças climáticas, fragmentação antrópica, aquecimento global, erosão genética, desmatamento, aquecimento global, ausência de resiliência, ações antrópicas em relação à restauração, economia e comércio, e os seus principais problemas. Então, diante desse estudo e diante dessas análises de artigos, recomendaram para a problemática da vulnerabilidade genética arbórea e a permanência da floresta tropical da Amazônia Legal, em relação à conservação genética, que ela possibilita a sobrevivência das espécies, evolução e adaptação às mudanças e condições ambientais. Da mesma forma, permite reservatório genético, maior produtividade e saúde das florestas, além de ser importante para o funcionamento das espécies arbóreas. A diversidade ela permite a evolução das espécies durante períodos de extensas mudanças, e isso ocorre devido à adaptação em regimes climáticos diferentes. O material genético também permite a resiliência e continuação da floresta após uma perturbação antrópica.
A cultura de tecido vegetal e micropropagação são métodos que vêm sendo utilizados para o armazenamento de germoplasma e advém de fatores biológicos como morfologia, organogênese e embriologia. A morfogênese ela possibilita a produção de plantas transgênicas e reduz seu valor comercial, mas, no entanto, a organogênese e a embriologia podem afetar a variação genética das espécies. As consequências da exploração da madeira com relação à diversidade genética só pode ser medida e compreendida em metapopulação, pois muitas espécies de árvores tropicais têm um fluxo gênico de longa distância por pólens e sementes. Então, compreender o sistema genético dos vegetais é primordial para o planejamento e gestão de recursos florestais de uma floresta, ainda que muitas espécies sejam capazes de regenerar vegetativamente. Recomendam também iniciativas que podem contribuir para a proteção de florestas no trópicos e alterações climáticas, como o pagamento por serviços ambientais, que se apresenta inclusive na legislação brasileira como uma das estratégias ou linha de ação, no Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, e tal política ter como objetivo instituir o pagamento por serviços e produtos ambientais das comunidades tradicionais pelo uso sustentável dos recursos naturais, conservação, proteção ambiental e incentivo às políticas voluntárias de redução de desmatamento. Também tem integração entre lavoura, pecuária e floresta, o ILPF, que é uma estratégia voluntária que atribui características de sustentabilidade ao setor agropecuário, porque ele envolve elementos de produção economicamente viável, proteção dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida. Tem também o Programa BC, o Programa para a Redução de Emissão dos Gases de Efeito Estufa na Agricultura, tendo como objetivo o aperfeiçoamento contínuo das práticas agropecuárias que reduzem a emissão de gases de efeito estufa. Também tem o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, que são incentivos econômicos na forma tributária para os proprietários rurais que estejam em conformidade legal ambiental ou, nesse caso, representa manter suas área de proteção e reserva legal, devidamente regularizadas. Com isso, os proprietários têm como benefício econômico a diminuição do valor do imposto e em questão de coletividade também, que é protegido o seu direito de usufruir dos benefícios sociais e ambientais que os recursos florestais ofertam. Então, as justificativas para a redução do desmatamento nos trópicos que o estudo apresenta é que o aquecimento global ele vai modificar o comportamento de plantas e animais. São exemplos de plantas que estão florescendo no início da primavera. Esse desequilíbrio pode afetar a fenologia e a capacidade da espécie de habitar novas áreas. Com as modificações causadas pelo aquecimento global, há uma maior probabilidade de introdução de espécies patogênicas invasoras, pragas e insetos, e esse desequilíbrio é capaz de levar a população à extinção. As alterações climáticas associadas ao aumento do desmatamento na floresta amazônica podem estimular mudanças na sua vegetação, pois a floresta depende de um regime de chuva anual e qualquer impacto que ocorra com uma diminuição de precipitação desequilibra a resiliência da floresta. Sem falar também que pode acontecer múltiplas catástrofes ambientais, como vem ocorrendo, em questão de várias chuvas, alagamentos e afins. O estudo também pegou os dados do IMAZON, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, no período de agosto de 2018 a abril de 2019, e destacou a relação de desmatamento por estados e por regiões. Os estados que mais tiveram desmatamento nesse período foi o Mato Grosso, com 37%, Roraima, com 21%, o Amazonas e Rondônia, com 18%, o Pará, 4% e o Acre, 2%. Em questões de regiões, as áreas privadas tiveram maior área de desmatamento, em relação a 58% nesse período, os assentamentos 31%, as unidades de conservação 9% e as terras indígenas 2%.
Então, com todo esse estudo e essas análises, eles chegaram às considerações finais de que foram identificados como causas da vulnerabilidade genética arbóreo-florestal o desmatamento, bem como a redução de cobertura arbóreo-florestal. Também a erosão genética ocasionada pela perda da biodiversidade, implantação de monoculturas e perda de banco de dados naturais. O aquecimento global, que altera o hábitat e o ecossistema onde a floresta está inserida, modificando a temperatura, precipitações secas. A falta de adaptabilidade das plantas pela fragilidade do ambiente, que muitas vezes fragmentado ou com dificuldade de reproduzir. As ações antrópicas econômicas e sociais, como o aumento da área urbana, com a migração do êxodo rural, bem como assentamentos. Aumento da área agrícola sem técnicas de proteção ambiental, juntamente com o aumento de rebanho e criação extensiva de gado, construção de estradas que cortam as florestas e provoca a fragmentação e consequente redução genética. Então, com todas essas considerações também, recomendam-se medidas mitigadoras, compensatórias e programas ambientais como instrumento de preservação da floresta tropical e também inovação, incentivo e investimento em pesquisas para dar continuidade ao tema em relação à vulnerabilidade genética arbórea. Esse foi o estudo que apresentei para vocês e agradeço a atenção. Boa tarde.